Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 22 de maio, nós estamos ao vivo e recebendo, com muito prazer, o pró-reitor administrativo da Universidade Santa Cecília, presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação e representante do Ministério das Cidades na região metropolitana da Baixada Santista, professor Marcelo Teixeira, do PSD, Partido Social Democrático, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor doutor na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do semanário BocNews. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chaluzzi. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Dilma corta 69 bilhões de reais, prevê PIB menor e eleva tributo de bancos. O Estado de São Paulo, por ajuste, governo eleva tributo sobre lucro de banco. Em A Tribuna, guerra fiscal prejudica indústrias de Cubatão. No BocNews, oposição desiste de impeachment, mas pedirá investigação. Santa Portal, relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta redução da desigualdade de renda no Brasil. G1 Santos e região, prefeitos cobram reforço policial fora da temporada. E no portal da UOL, governo anuncia hoje corte de 69 bilhões de reais. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E mesmo a um ano e meio das eleições municipais de 2016, o meio político de Santos está se movimentando intensamente no sentido de formar chapas à vereança para a disputa de cargos no ano que vem. Há, no entanto, uma situação que preocupa a todas as agremiações partidárias, exatamente a reforma política. Pois ainda não se sabe se, por exemplo, as coligações proporcionais serão mantidas entre os partidos, se teremos voto distrital ou não na eleição do ano que vem, e se esse voto distrital será pelo sistema misto ou pelo sistema puro, se teremos também a fusão entre partidos e também o distritão proposto pelo PMDB, que visa transformar as eleições proporcionais, vale dizer, para vereadores, deputados estaduais e federais, em eleições majoritárias, ou seja, serão eleitos aqueles que forem os mais votados. Uma situação que, de certa forma, fragiliza as agremiações partidárias, mas, por outro lado, também não comete qualquer injustiça com os mais votados nos pleitos proporcionais. No programa de hoje, nós vamos debater todas essas questões, vamos falar, evidentemente, de política, de sucessão municipal o ano que vem e também falar de investimentos do Ministério das Cidades na região metropolitana da Baixada Santista, em que pese um ano difícil, um ano de sacrifícios, de crise econômica, de contenção de despesas, de contingenciamento de recursos por conta do ajuste fiscal. Mas o debate em torno de tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta sexta é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 27 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5, mas o tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 15 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então no e-mail je@enfoquecom.com.br. Esta edição pode ser conferida a qualquer momento também pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o professor Marcelo Teixeira. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É
prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou a hora de mostrar para todo mundo o seu amor pela Mais Briosa. Compareça ao estádio. A Portuguesa Santista precisa do seu apoio na arquibancada. Agite sua bandeira. Cante e vibre com cada gol, cada jogada. Incentive o time. A Briosa já mostrou que pode fazer história e com a sua torcida a força é ainda maior. Portuguesa Santista, a hora é agora. Mais Briosa, Portuguesa Santista. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 22 de maio. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo hoje, com muito prazer, o pró-reitor administrativo da Universidade Santa Cecília, presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação e representante do Ministério das Cidades na região metropolitana da Baixada Santista, professor Marcelo Teixeira, do PSD, e como comentarista, o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E antes de começar propriamente a entrevista, professor Marcelo, eu gostaria aqui de registrar um agradecimento especial ao colega jornalista Armando Gomes, apresentador do Esporte por Esporte, que no programa de ontem fez uma referência imerecida à minha pessoa e que eu debito exatamente a amizade com o jornalista Armando Gomes, esse grande apresentador. E eu, como telespectador assíduo do Esporte por Esporte, fiquei emocionado ontem, Armando, com as suas considerações. Muitíssimo obrigado, Armando. Não apoiado com o seu comentário, referendo aos elogios do Armando Gomes, ontem esse ícone, né, da TV regional. É verdade. Um abraço, Armando, e muito sucesso ao Esporte por Esporte. Mas, presidente, muito obrigado também pelas suas considerações. Eu gostaria de começar essa entrevista falando, evidentemente, sobre política. O senhor é do PSD, Partido Social Democrático, que está formando uma chapa muito forte com vistas às eleições municipais do ano que vem. Isto no que tange às eleições proporcionais. E com relação, doutor Marcelo, às eleições majoritárias. O PSD de Santos pretende disputar a eleição para a Prefeitura de Santos ou vai buscar uma aliança, provavelmente, o PSDB do prefeito Paulo Alexandre Barbosa? Bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Chico. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cris, a todos os telespectadores do Enfoque. O PSD é um partido muito jovem e talvez até seja por isso a identidade com o nosso trabalho. Quando nós fomos convidados, Chico, nós fomos para ser um elo de ligação da cidade com o Ministério das Cidades, sim, pelo ministro Kassab. Ele expôs as dificuldades no sentido de que realmente nós teríamos dificuldades em manter as verbas que vinham sendo destinadas ao país, no que se refere ao Ministério. E quando ele disse uma série de questões, de dificuldades, eu disse, então eu vou aceitar esse desafio. Nós somos movidos a esses desafios, não queremos realmente ser alguém que consiga entender os projetos que existam nas cidades da região e, ao entender, conseguir levar o anseio do prefeito ao Ministério das Cidades. Não temos poder de aprovar ou de obter verbas, mas temos a vontade de ser esse porta-voz do prefeito junto ao ministro Kassab, e ele tem ouvido bastante, apesar de não termos sido tão acionados pelos prefeitos ainda, e esperamos que isso aconteça, mas então talvez seja também que esteja tudo caminhando bem, tomara que seja, se não estiver, contem com o Marcelo Teixeira para esse propósito. E por ser um partido jovem, nós, em primeiro lugar, estamos consolidando esse partido, estruturando esse partido.
nós tínhamos o Dr. Marcos Boteon, que era o atual presidente do PSD. Na última reunião, ele colocou o seu cargo à disposição do grupo, entendendo que ele já tinha cumprido muito bem a sua etapa. Anteriormente foi o Roberto Varela, outro grande dirigente também aqui na nossa cidade. É verdade. E agora nós estamos, na próxima terça-feira, nomeando a nova executiva. Nós ouvimos bastante as partes, existe um grupo aí de uns 15, 20 que estão participando diretamente dentro desse processo, e esse processo será fundamental para que nós possamos consolidar o partido no sentido de nomear a executiva. E ao nomearmos a executiva, o que nós notamos de uma forma assim muito otimistas é que, como você citou, a adesão que nós estamos tendo de pessoas que querem ou estão vinculadas a alguns partidos ou nunca foram vinculadas a nenhum, talvez até pelo próprio perfil nosso de alguns outros que estão muito próximos, eles estão querendo entender qual é o participar do processo político. E qual é a proposta do PSD. E até brincamos, nós vamos, a partir de terça-feira, e já estamos discutindo isso, nós vamos colocar 55 novas propostas, que exatamente é o número cabalístico aí do partido, né? E que com certeza nós esperamos que sejam os anseios da população, no sentido de nós realmente construirmos uma política diferenciada e uma opção a mais, né? Quando você pergunta, nós pretendemos nas eleições realmente partir para a majoritária. O partido tem esse interesse. Esse é o objetivo. O objetivo do partido é esse. Eu diria, é um atrevimento, talvez seja pela própria estruturação ainda do partido. Mas nós estamos muito esperançosos com as pessoas que estão envolvidas. São pessoas realmente de vários segmentos da sociedade e são pessoas que estão muito interessadas, dedicadas dentro desse processo. Essa é a tendência do grupo, no sentido de uma eleição, de disputar a eleição. Isso é o objetivo do PSD na região, fazer o maior número de cadeiras, e nós estamos tendo contatos, como eu disse, não só aqui na cidade, muitos do Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, muitas lideranças estão mantendo contatos conosco. E, para nossa surpresa também, mesmo ainda estruturando e nomeando a executiva, outros partidos também estão mantendo contatos conosco. Outros partidos que estão querendo também entender essa proposta do PSD. Partidos dos mais diversos, né? Quer eles de esquerda, quer eles de direita, né? E que... Aliás, o senhor tem mantido contato com diversos vereadores, inclusive com mandato de outros partidos, de outras agremiações? Muitos. E isso nos dá uma responsabilidade também. Claro. Eu acho que é uma responsabilidade muito positiva, de um comprometimento que nós já estávamos assumindo com a própria sociedade santista, no intuito de realmente criar uma opção. Não, como você citou, Chico, se somos a favor ou contra a atual administração, nós hoje apoiamos a administração do Paulo Alexandre. Não poderia ser diferente até pelo primeiro ano de mandato. Acho que, diante de muitas circunstâncias que ocorrem, que estão ocorrendo e que poderão ocorrer, há o diálogo aberto, óbvio, mas existem as pretensões do PSD. E essas pretensões vão ser, obviamente, são legítimas. Certo, num diálogo aberto, franco, democrático, vamos expor, e já fizemos isso em parte a ele, né? Em 2, 3 encontros que tivemos de uma forma muito amigável, até porque temos essa amizade, essa relação muito cordial com o prefeito Paulo Alexandre, com a sua equipe de trabalho. Muitos dos professores nossos fazem parte da equipe da administração do Paulo Alexandre. Então, estamos num diálogo aberto, não só com a administração, como também com outros partidos, mas eu acho que o PSD vem num propósito realmente muito ambicioso de ocupar um espaço que hoje nós notamos que ele existe, hoje na questão política da cidade. Não tanto partidária, né? Não vamos aqui cometer de criar tantas promessas e que essas promessas sejam mais outras tantas
nas quais hoje, nessa semana, nós vimos uma pesquisa onde Bertioga é a cidade que mais cresceu nos últimos tempos, e Santos a última delas, né? Então a gente fica muito preocupado. Então isso é que eu acho que deve se discutir. Não a divisão em termos de nomes, mas a união em propostas concretas que venham a direcionar a cidade. A gente nota cidades aí do interior, uma pujança, mesmo diante de crises, de dificuldades, continuam crescendo porque existe ali uma situação e uma oposição, e a oposição muitas vezes discutindo ideais e projetos e até aprovando esses projetos em benefício da cidade. O que a gente vê aqui em Santos, principalmente, não é tão bem assim, né? A gente vê muitas discussões em termos de nomes, em termos, às vezes, de partidos ou de revanchismos, de coisas que não levam a nada e infelizmente, desaceleram um crescimento que, diante de ter um porto, de tantos benefícios, de um meio ambiente fantástico, belezas naturais formidáveis, a gente, infelizmente, não utiliza tão bem esse lado, principalmente na questão turística, onde a gente sempre está, a promessa, tem o Museu Pelé, então vamos agora com o Museu Pelé, e agora, se não fosse uma parceria com o Santos, junto com o Memorial das Conquistas, onde a gente está tentando ali fazer com que haja um fortalecimento dos projetos do próprio Museu Pelé, diante de tantas dificuldades, principalmente financeiras também. Então, tudo isso você nota que não uma falta de empenho, mas muito mais, às vezes, de visão para nós buscarmos esses recursos que eles existem, e acho que a gente precisa realmente colocar no papel e estudar tecnicamente para que esses recursos voltem para a região metropolitana da Baixada. E justifica-se porque, afinal de contas, o objetivo de todo partido político é o de chegar ao poder, evidentemente. E assim, é legítimo, é natural que todas as agremiações se esforcem nesse sentido. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, professor. Bom dia. Dentro da sua explanação, é inevitável uma pergunta. O senhor coloca o seu nome à disposição, caso, já que o PSD deve lançar um candidato próprio, o senhor colocará, o senhor pensa nisso, já pensou nisso, colocar à disposição como o nome da chapa? Desde o início, Fernando, eu deixei muito claro que eu não tenho como nenhuma ambição política. Eu tenho sim a vontade de hoje, a partir desse instante, quando eu fiquei mobilizado e impressionado com as palavras do Kassab, e por sinal eu não conhecia assim só de ouvir dizer e de da sua atuação como prefeito, e algumas vezes apenas como presidente do clube, e raras como aqui da universidade. Eu tive esse prazer de ter alguns encontros na prefeitura com o Kassab, mas agora mais ligado diretamente a ele, é um homem que ele respira política 24 horas. Ele, de segunda a segunda, ele despacha nas cidades, faz questão de estar indo, ir ao encontro de prefeitos, como esteve aqui, né? O prefeito Paulo Alexandre fez um pedido a nós conversamos com o Kassab, ele veio a Santos num sábado, reunindo com todos os 9 prefeitos aqui da região da Baixada Santista, ouviu cada um deles, e eu achei muito interessante um fato que para mim me chamou muita atenção. Geralmente um político como ministro vem, então quer fazer discursos, né, ali para as pessoas que estão envolvidas. Ele foi muito direto, chegou ao evento, à reunião, um breve almoço bem cronometrado, foi à sala do prefeito e ali começou a chamar um por um, começou a despachar com os seus assessores, ouvindo os prefeitos, anotando aquilo que tinha que ser discutido em termos de Brasília, marcou em seguida, imediatamente naquele instante, a visita dos prefeitos a Brasília para, ao ser apurado ali em Brasília, deu alguns dias e os prefeitos foram já a Brasília para ver os resultados desses assuntos. Então, me impressionou muito a objetividade do político e a vontade dele de trabalhar. E com isso, eu acho que o PSD em Santos, ele não está visando nomes. Eu acho que o perfil das pessoas
e eu deixei isso muito claro ao Kassab também, e ao próprio Paulinho Viazovski, as pessoas, eu não quero que vincule o partido ao meu nome. Já deixei claro isso. Não quero ter nenhum envolvimento na questão financeira. O partido precisa, o Marcelo Teixeira está bancando, quem manda no partido é o Marcelo Teixeira. Eu acho que democraticamente, como o Chico comentou há pouco, os nomes vão surgindo, são nomes muito, muito bons. Eu acho que são nomes que estão hoje desenvolvendo as suas atividades com destaques. E acho que, naturalmente, não necessitará o Marcelo Teixeira para liderar um partido. Todos, democraticamente, como fizemos na reunião dessa semana, ali foram ouvidas várias lideranças que estavam presentes, estiveram até vereadores de outras siglas que também... Então, acho que esse processo desses próximos 3, 4 meses, para o PSD, vão ser decisivos, não só na filiação de novas pessoas que surgirão sem a obrigatoriedade do nome do Marcelo Teixeira, até porque eu não tenho essa pretensão. Diziam, o PSD está surgindo para bater, o Marcelo Teixeira vai bater chapa com o Paulo Alexandre. Não, o Marcelo Teixeira não tem interesse de bater chapa, o Marcelo Teixeira tem interesse de ser deputado federal numa próxima eleição. Não, eu não tenho ou vice na próxima, ser candidato na outra. Ser candidato, nenhuma pretensão eu tenho, a não ser hoje nós estruturarmos o PSD e colocar à população santista uma oportunidade de que nós estaremos apresentando num tempo próprio, e aí sim, a vontade nossa é realmente ocupar o maior número de cadeiras na Câmara de Vereadores, seja ela aqui em Santos, seja ela também em outras cidades aqui da nossa região. Doutor Marcelo, vive-se também no Brasil hoje um momento muito difícil do ponto de vista econômico. Uma grave crise econômica, inflação alta, desemprego atingindo 8 milhões de trabalhadores, enfim, contingenciamento de recursos, um corte no orçamento, provavelmente, a presidente vai anunciar hoje, da ordem de 70 bilhões de reais. Diante desse cenário, doutor Marcelo, há risco das obras previstas pelo Ministério das Cidades para a nossa região serem também, pelo menos, adiadas, postergadas? Algumas que já estão em execução, não, porque as verbas já estão ali, já previamente determinadas, já no planejamento do governo. O que existe hoje e o que nós notamos também em termos de ministério, que eu não tinha tanta essa experiência, estamos começando a tê-la, é que existem influências óbvias, não de partidos, mas sim de políticos, e muitas vezes essas influências elas são decisivas, mesmo com cortes significativos como esse, essas influências elas definem as questões inerentes às verbas e às futuras obras que estão sendo planejadas para as cidades. A gente percebe que aqui na região nós temos algumas dessas obras ainda inacabadas, como o VLT e como tantas outras, nas quais, até por problemas nos próprios projetos... ou demandas judiciais, né? Ou demandas e que exigiram uma série de providências por parte dos prefeitos, não só da cidade de Santos, mas a gente nota que as verbas estão carimbadas, estão destinadas, essas verbas não terão nenhum tipo de dificuldade, caso tudo continue a ser resolvido da forma como está sendo, essas verbas estarão vindo e as obras estarão... Houve um atraso já nitidamente, um atraso considerável, mas não há nenhum risco dessas obras terem qualquer retrocesso daquelas verbas que estão previamente definidas. O que existe hoje, obviamente, é um direcionamento diferente para as futuras obras novas que estarão assim, né? acontecendo, mas mesmo assim, Chico, Fernando, já conversamos sobre isso também com o ministro e os próprios prefeitos estão conscientes dessa situação, desde que você tenha um projeto consistente, esse projeto seja realmente muito bem embasado em termos técnicos, né? E as documentações, no caso da Prefeitura de Santos, nós temos essas regularizações totalmente desembaraçadas. Prefeitura de Santos não há nenhum tipo de problema. Existem outras prefeituras que existem essas questões burocráticas que devem ser resolvidas, porque infelizmente não conseguem participar
às vezes nem sequer de concessões, de situações envolvendo futuras verbas, mas no caso eu acho que se nós tivermos situações práticas de novos projetos sendo resolvidos, as verbas, mesmo com o corte que a presidente e o governo estão fazendo, elas estão e poderão ser destinadas a futuras obras aqui na nossa região. Perfeito. Fernando. Dentro dessas verbas, qual que o senhor elenca como as que já estão garantidas, até para o telespectador entender? Por exemplo, da entrada da cidade, que teve um incêndio mês passado que provou a necessidade aí da gente ter uma nova alternativa, porque, de certa forma, o país todo perdeu em decorrência do que aconteceu com o incêndio. A entrada da cidade seria uma das obras já garantidas? Mas olha, presidente, o senhor vai responder no próximo bloco. Pois não. Vou lhe interromper, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui no Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe os jogos dos times da região. Neste domingo ao vivo, Portuguesa e Mauaense, direto do estádio Urico Mursa, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 22 de maio. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo hoje com muito prazer o pró-reitor administrativo da Universidade de Santa Cecília, Marcelo Teixeira, que também é o representante do Ministério das Cidades na nossa região metropolitana da Baixada Santista, além de presidir o sistema Santa Cecília de Comunicação. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista Fernando de Maria, diretor do Semanário Boc News e professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta, e que deixou no bloco anterior, doutor Marcelo, uma pergunta com relação ainda às obras, o risco de obras serem contingenciadas, mas especificamente da entrada da cidade. Esta obra está garantida? Nós temos algumas obras, como o próprio túnel, né, envolvendo Santos Guarujá, que isso já é uma situação que existiam verbas já destinadas, sim, aguardando apenas essa questão do desfecho do projeto, que o projeto passa por uma série de estudos, uma série de situações do próprio meio ambiente. Existe também essa situação envolvendo a entrada da cidade. Essa sim é uma prioridade da administração, do prefeito Paulo Alexandre. Como o próprio professor Fernando citou, nós tivemos, para ainda agravar a situação, nós tivemos essa envolvendo a Ultracargo, né, que incêndio realmente lamentável. Ali praticamente fez com que houvesse até uma aceleração maior no sentido de viabilizar aquilo que estava, porque houve uma divulgação muito forte negativamente, né, em termos aqui para a própria região, e isso fez com que também as autoridades se mobilizassem de uma maneira mais rápida, e é um projeto realmente necessário, importantíssimo, para desafogar aqui a malha viária e a própria condição da entrada da cidade, que é realmente caótica, né? Não só no dia a dia, mas principalmente quando nós temos as temporadas, e isso também nós temos as verbas tanto do Ministério das Cidades como do Governo do Estado de São Paulo, que estarão unidas no sentido de que haja uma aplicação.
Existe também por parte, no caso da administração atual, do Paulo Alexandre, um fato bem interessante. O prefeito tem notado algumas áreas que são áreas até algumas estaduais ou federais, e o próprio município tem, desculpe, adquirido esses imóveis para futuros empreendimentos, futuros projetos do próprio interesse da prefeitura. Eu acho que isso é um fator muito interessante que ele vem fazendo, e nós até conversamos sobre isso não só com o governador Alckmin, como também com o ministro Kassab. O prefeito existe um projeto muito audacioso de utilização de um desses prédios que ficam ali próximos do cemitério do Paquetá, onde se pretende, dentre tantas situações, criar todos os módulos e as seções e áreas, com exceção de policlínicas, essas situações que são óbvias, dependem de ficarem nos próprios bairros, mas centralizar ali a própria administração, onde hoje existem, inclusive, ainda imóveis alugados, imóveis que estão tendo gastos anuais, e a prefeitura gasta realmente muito com isso. O prefeito teve essa visão e está também terminando projetos que sejam projetos que até também reaproveite a questão envolvendo o IML na entrada da cidade, que é um problema crônico também onde nós temos dificuldades ali. Tivemos problemas recentes, né, com a própria inspeção e uma série de gravíssimas situações envolvendo o IML, a falta de estrutura do IML, de investimentos, não só pelo espaço, pelo local, mas também em equipamentos, nem tanto com os profissionais, mas que no fim o próprio profissional ali envolvido acabou, não sei por que razão, eu acho que de uma forma até injusta, sendo destituído do cargo, e no fim, então agora também há essa preocupação no sentido de estruturar, e esse também seria mais um instrumento que estaria sendo utilizado para a reforma e ser utilizado também nesse espaço. Importante que a obra da entrada da cidade, como disse o doutor Marcelo Teixeira, está garantida, porque é uma obra não apenas importante para Santos e região, mas uma obra para o país, para a economia nacional, em razão do Porto de Santos, que é, como se sabe, é o maior do hemisfério sul do mundo. Fernando de Maria. Bem, dentro desse fato que acontece, né, então é importante, porque uma coisa que até o senhor comentou, que é um problema sério, que às vezes muitos projetos para serem aprovados, às vezes as verbas existem, mas às vezes falta um corpo técnico especializado. Isso acontece, ontem estava conversando com o responsável pelo DAD aqui no estado de São Paulo, né? E há efetivamente uma preocupação, né, dessa questão. A própria administração pública, ela não tem muitas vezes profissionais aí qualificados ou assim com número suficiente até para buscar verbas, né? Porque as verbas às vezes existem. Mas às vezes não tem, porque aí projetos, que o telespectador às vezes fica difícil, porque a verba não sai, às vezes a verba está liberada, mas por falhas no projeto, isso acontece muito. Mudanças no projeto. Mudanças no projeto, questão da legalização, às vezes questionamento do Ministério Público, muitas vezes, do Tribunal de Contas, e isso acaba atrapalhando nesse sentido. De certa forma, isso também acontece em alguns projetos que, pelo menos o contato que o senhor tem tido lá com o eu não ministro. tinha ainda tanto para mim poder, mas a gente nota que a discussão anterior, ela é fundamental com esses órgãos. Óbvio, a prefeitura, ao estar apresentando um projeto, uma obra, ela deve notar que hoje em dia nós temos realmente uma dificuldade muito grande. A gente cita um outro exemplo bem prático, a questão aí envolvendo a dragagem, lá a questão do porto, junto com os problemas que estão acontecendo lá na ponta da praia. Né? A erosão na ponta da praia. A erosão, então, e de uma forma prudente, agora, até pelo trabalho e pelas pesquisas que a própria Universidade de Santa Cecília desenvolve, de uma forma realmente pioneira, inovadora, a professora Alexandra, todos os nossos técnicos estão sendo ouvidos, não só nós, a USP, a Unicamp e outros técnicos, porque existem uma série de pareceres nas quais a dragagem influenciou nos problemas. Erosão, né? Outros dizem, não, a dragagem não influenciou. Então, tudo isso, quando você apresentar um projeto, que é um dos que estão sendo apresentados
e que envolvem verbas realmente consideráveis para nós resolvermos essa situação, ou pelo menos iniciarmos os estudos para nós avaliarmos todas essas questões, e isso não é de um dia para o outro, mas pelo menos nós já destinarmos uma verba, e o Ministério das Cidades está empenhado também para destinar a verba para o início dessas pesquisas, para que a gente consiga, ao final dessas pesquisas, e aí nós tivemos uma certa participação, porque existia um processo onde já desenvolvia outras etapas sem antes nós chegarmos a uma conclusão do estudo, né? Então, nesse sentido, aí depois vem a questão do meio ambiente, vem a questão do Ministério Público, vem a questão de uma série de órgãos que acompanham esses processos e que chegam num período e dizem, mas como vocês destinaram uma verba? Imaginando que fossem realizar qualquer barreira ou qualquer situação onde nem sequer o estudo apresentou e apontou para esse fato. Então, acho que tudo tem a sua etapa. E dentro desse processo, no caso, que é um estudo muito importante, mesmo que está envolvendo uma série de questões, não só da balneabilidade, na questão envolvendo também o próprio trânsito de entrada e saída de navios, preocupa demais, né? Está hoje, por parte aqui, a gente nota dos nossos próprios professores, uma discussão intensa com as secretarias da Prefeitura para discutir essa situação e esse assunto, que para nós também passou a ser um assunto prioritário. Da própria CODESP também, é uma das entidades que está participando, a própria questão da capitania e outros órgãos que estão sendo ouvidos também no sentido de nós realmente, pelo menos, iniciarmos os estudos visando apontar soluções para os futuros projetos, nas quais verbas, né, Fernando, como você citou, já existem. Elas estão ali disponibilizadas exatamente para assuntos como esse, prioritários, como nós já conversamos com o próprio ministro, e ele já determinou que aguarda exatamente esse processo, que a Prefeitura está, inclusive, finalizando. A semana passada ouviu mais uma vez os técnicos e as propostas já estão feitas por parte de alguns órgãos e esperamos que a Prefeitura rapidamente, pelo menos nessa parte, nessa etapa, encerre, e isso está a cargo, inclusive, da Secretaria de Obras, possa realmente definir e encaminhar ao Ministério para nós já iniciarmos também esse processo. Professor Marcelo, para nós fecharmos esse bloco e também esse pacote de obras, e com relação ao túnel Zona Noroeste, Zona Leste, junto ao Ministério das Cidades, essa obra vai avançar ou, por enquanto, vai se esperar um pouco mais? Eu acho que existem obras que, diante das dificuldades, eu creio que elas devam ainda ser mais bem discutidas até pela própria população. A gente nota que existem pontos positivos, prós, e alguns que são ainda sendo analisados. Eu acho que existem algumas delas que dificilmente elas serão já realizadas nos próximos anos. Está certo. Peço licença, doutor Marcelo, Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Assista à reapresentação do programa especial do seminário O Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções, no dia 22, sexta, 5 horas da tarde. Participação da jornalista e apresentadora Soninha Francini. Assista com exclusividade ao debate realizado na Unisanta, onde foram abordados os temas de forma franca e aberta. Seminário Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação e Universidade Santa Cecília. Apoio Prefeitura Municipal de Santos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 22 de maio, recebendo hoje com muito prazer o pró-reitor administrativo da Universidade de Santa Cecília, professor Marcelo Teixeira, que também é um representante do Ministério das Cidades aqui na nossa região metropolitana. Também participa do programa o colega jornalista Fernando de Maria, que é um dos diretores do semanário Boc News. Cris, temos perguntas de telespectadores, não? Isso mesmo, Por Chico. favor. O Martinho Leonardo, ele primeiro parabeniza o trabalho desenvolvido aqui no Jornal em Foque, e a gente agradece, Martinho. E ele pergunta ao Marcelo como ele vê a qualidade do ensino fundamental e médio na região, já que as universidades são quem recebem estes alunos. Eles estão qualificados? Martinho, bom dia. Um prazer aí responder a sua pergunta, que de fato eu acho que houve uma melhoria no ensino municipal, mas infelizmente eu acho que um ponto crucial é a valorização do professor. Claro. A gente nota que por mais empenho ainda nós temos certas dificuldades na valorização do mestre e, consequentemente, também no investimento de alguns equipamentos. Esses equipamentos são fundamentais para que essas escolas, tanto a nível municipal como estadual, cresçam e ofereçam um bom nível de ensino. Esses alunos têm chegado ao ensino superior com muita dificuldade. A gente nota que muitas vezes os nossos professores, estão dois deles aqui, podem testemunhar, devem ter reforços e muita paciência e muita tranquilidade no sentido de orientar esses alunos que chegam às universidades. Infelizmente, a realidade ainda é essa. O aluno que frequenta a escola particular, ele tem uma boa base. Este aluno, geralmente com um nível e com um poder aquisitivo melhores, ele chega a ocupar bancos escolares em instituições públicas, que é o inverso da situação, onde o mais humilde, o simples, deveria estar ocupando... Uma lógica não tem, cruel nessa, né? Onde aqueles que tenham condições estão frequentando os bancos públicos, os bancos escolares das instituições públicas. E os que estão exatamente com dificuldades financeiras ou estão num nível diferenciado, eles estão lutando para pagar as suas mensalidades nas escolas particulares. Mas isso, obviamente, a gente espera que com o decorrer do tempo, com os próprios investimentos que os governos vêm fazendo, a gente possa unir esforços, tanto escola municipal quanto escola particular, para que ambas possam continuar formando bem os seus alunos. Hoje, infelizmente, o aluno não chega tão bem ao ensino superior. Um abraço ao vereador Martinho Leonardo. Cris, temos mais uma pergunta, né? Mesmo, a pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta qual a perspectiva de envolvimento dos estudantes com a política de alto nível. Um abraço também, Uriel. Hoje a gente nota o estudante, o jovem, muito comprometido com a sua carreira. Muitos deles querem realmente e fazem a opção para seguir e investem principalmente no sentido de ocuparem os seus lugares no mercado de trabalho. Eu acho que já tivemos épocas de até entidades mais atuantes, como o próprio Centro dos Estudantes e outras entidades, que até de uma forma não tão radical, porque tivemos também muitos que participavam até contrários aos interesses dos estudantes e dos jovens, mas eu acho que hoje a gente tem uma política diferenciada, os próprios meios de comunicação e informação são muito rápidas, né? Não tem mais esse espaço para esse tipo de pessoa que venha criar problemas, como antigamente existiam alguns. Mas hoje a gente nota que poucos são os jovens que estão mais ligados à política. Estão fazendo outros tipos de políticas, mas não tanto ligados à questão partidária. Talvez
por descrença ou até tendo a imagem de um político de uma maneira diferenciada, né? Eu acho que o jovem não está assim tão determinado a seguir uma carreira política, Uriel, mas acho também que há necessidade desses jovens despertarem para o interesse do mercado de trabalho, mas obviamente também construírem aqueles que tenham as suas aptidões, as suas carreiras públicas, políticas, partidárias, que também sempre é muito interessante essa renovação na questão partidária. É verdade. Aproveitando essa pergunta do Uriel, do Marcelo, com relação à política, eu queria que o senhor nos desse um panorama do que o senhor pensa a respeito da reforma política. Fala-se muito na reforma política hoje no Brasil. O Congresso Nacional começa a discutir alguns aspectos da reforma, como o fim das coligações proporcionais, financiamento público, voto distrital. O que o senhor pensa a respeito de reforma e que reforma o senhor defende? Olha, Chico, eu acho que essa reforma ela tem que ser bem discutida, como está num momento inapropriado, porque acho que essas definições elas já deveriam ter ocorrido. Sim. Eu acho que, resumidamente, para a nossa região, muito se discute que haveria necessidade praticamente de uma prorrogação de 2 anos, né? Ou no que se refere a ficar durante 6 anos o próximo mandato. Eu acho que, nesse momento, até por uma questão óbvia, nós deveríamos discutir muito a situação envolvendo a permanência de uma política que esteja sendo hoje implantada nas cidades e no próprio país. Se você hoje analisar por esse ângulo, nós deveríamos ter uma reforma política baseada realmente na continuidade desses processos para que houvesse a chance de que, tanto em termos de eleições municipais como as eleições estaduais federais, pudessem ser de uma forma unificada. Uma coincidência de mandatos, por exemplo. E aí você praticamente estenderia essa situação para que essas datas... Haveria uma prorrogação de mandatos por 2 anos, de vereadores e prefeitos, para coincidir os mandatos. Coincidir. Esse eu acho que é o meu pensamento no sentido de que houvesse uma unificação. Acho que na questão envolvendo essas eleições, as eleições no que se diz respeito a muitas dos interesses partidários, eles devem ser secundários. Eu acho que, de uma forma mais justa, aquele vereador, aquele deputado que tem a chance de ser eleito na sua cidade, no seu bairro, ele deve ser eleito com o maior número de votos. Ele foi eleito com o maior número de votos, ele é o representante dessa cidade, desta região, deste estado. E não nós hoje fazemos de uma maneira como se existe de coligações, aqueles estudos da proporcionalidade, do quociente eleitoral. Muitas vezes é injusto, né? Elege alguém que teve poucos votos. Tem vários casos aqui, inclusive na região. Muitos casos. Na região, às vezes, ou existem políticos que vêm à região e tiram votos dos próprios representantes nossos, né? Verdade, que é pior. Esses políticos viram as costas e vão defender às vezes verbas que nem sempre são direcionadas aqui para a região, e outros que poderiam estar representando a cidade de um modo geral, aqui na Baixada, eles estão preteridos, porque por causa de coligações e de conchavos, o político foi puxado por um outro que teve não sei quantos mil votos e foi eleito. É o caso do deputado federal Tiririca, né? Do Celso Russomano. E vários, teve aqui em Santos 80 mil votos na região. Eu acho que isso é um absurdo, né? Eu acho que a gente deveria criar realmente o voto distrital e acho que deve ser uma prioridade no sentido de dar a oportunidade da população votar nos seus governantes. Fernando de Maria. Falando de política, mas aí é uma questão também ligada, durante praticamente uma década, o senhor foi presidente do Santos Futebol Clube, sabe as dificuldades que os clubes enfrentam, e tem a medida provisória 671, né, que foi a medida provisória assinada pela presidente Dilma, justamente para tentar analisar e verificar condições para que os clubes possam, dar uma alternativa. O senhor já analisou isso aí como... Aí, falando, obviamente, de questão política, mas também como já tendo atuado. E o senhor tem ainda uma participação, sou apaixonado nessa área. O senhor acha que a medida provisória é uma alternativa, é um caminho interessante, efetivamente, para os clubes?
É um caminho interessante, Fernando, mas eu acho que requer também alguns reparos nessa medida provisória. Quais pontos o senhor considera? Eu acho algumas delas que são prioritárias. No caso, eu acho que o equacionamento das dívidas, hoje, os clubes existem passivos que realmente são passivos exagerados, alguns deles até. Então, acho que esse comprometimento no sentido de que o dirigente responda por suas ações, responda em todos os sentidos, né? Óbvio que ele não pode responder pelos anteriores, mas a partir do momento que haja um comprometimento do equacionamento de uma dívida, o dirigente ele não pode cometer uma loucura. Hoje eu ouço, o Robinho está negociando no mercado. Está negociando no mercado. Quem vai contratar o Robinho hoje nas pretensões que ele tenha? Né? Se existem clubes dispostos a pagar pelo talento do Robinho, eles devem apresentar ações e medidas que venham realmente a amparar os cofres do clube. Não da maneira como existia anteriormente, quando nós tínhamos, um exemplo, você vai criar o departamento feminino do Santos Futebol Clube. Como foi criado o departamento feminino do Santos Futebol Clube? Óbvio, por uma questão social, mas também baseada e calcada em apoios, em parceiros, em patrocinadores, que vinham, o clube dava uma pequena parcela do seu orçamento e os parceiros davam outras tantas que referendavam várias situações para você criar o projeto esportivo feminino. Então, outros clubes querem criar o projeto feminino e onerar e dificultar, criando déficits, mais problemas daquilo que já existe. Então, eu acho que existe uma série de ainda medidas que devem ser aperfeiçoadas, né? Eu acho que a gente precisaria aí de uns 10, 15 minutos para discutir melhor essa questão da medida provisória, mas eu acho que é o caminho. O caminho é realmente esse, para que os clubes consigam não só equacionar as suas dívidas, mas criar um padrão que a gente já nota em muitos dos dirigentes, o próprio Modesto, o presidente do Flamengo, outros dirigentes que entenderam a realidade, estão conscientes que podem receber pressões por parte de torcedores, e geralmente isso vai acontecer, mas não estão preocupados com isso. Hoje estão preocupados exatamente em sanear as suas dívidas e resolver, estruturando o problema do clube. O que é inadmissível, né? Eu volto a citar fatos como esse. É o Santos, como um exemplo, o Santos ter tantos ativos e não ter utilizado tão bem esses ativos. Então, isso não pode mais acontecer. Você, comparativamente a 2002, as safras de 2002, 2004, o que o Santos aplicou, investiu e cresceu, se recolocando no mercado futebolístico mundial, diferenciado com a situação atual, onde nós tivemos muitos talentos ativos, títulos, mas infelizmente no aspecto administrativo financeiro não foi revertido no crescimento que nós todos santistas esperávamos para a agremiação. Então essa visão que nós temos que mudar, colocando profissionais que realmente entendam e não se criar comitês, gestores, onde existam lá 9 pessoas bem intencionadas, as quais não entendem de patrimônio, de finanças e nem tampouco, às vezes, de futebol. Essas invencionices que levaram o Santos a essa situação difícil pela qual passa, mas que está exatamente buscando se equilibrar no cenário. E do ponto de vista futebolístico, pelo menos já ganhamos, já conquistamos o Campeonato Paulista, que já foi um belo avanço, não, presidente? Sem dúvida alguma. Presidente, mais um minutinho para as suas despedidas. Muito obrigado. Chegamos ao final, o senhor sabe. Muito obrigado, viu, Chico, Fernando, pela paciência dos telespectadores. Mas para nós é um prazer estar sempre aqui no Enfoque, estaremos à disposição sempre. Muito obrigado, presidente Marcelo Teixeira, muito obrigado, Fernando de Maria, pela presença mais uma vez. Obrigado. Agradeço a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.